Bem-vindos ao Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. Hoje a minha convidada é a Rita Cardoso Pinto. Vamos para uma área diferente, vinhos. Rita, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estares aqui. Hoje vamos falar da tua história, que acho que não pensavas que ias abraçá-la a vida toda. Exatamente. Da tua história como produtora de vinho, a Quinta do Pinto, a marca de vinhos portuguesa que vamos falar hoje. Conta-me um bocadinho como é que começou este projeto. Sei que começou com o teu pai, em 2003, mas tu ao início estavas ligada um bocadinho numa lógica mais informal, fins de semana, não uma lógica à séria, e de repente estás envolvida no processo todo da A a Z. Sim. E é a tua vida totalmente de semana toda, o dia todo, a vida toda. Sim. Como é que começou? Ora, primeiro, obrigada por este convite. Nem eu sei, quer dizer, ora, olhando para trás, não perspectivava a minha vida assim, claramente. E sim, esta envolvência com o projeto foi acontecendo. Não foi pensada, não foi planeada, mas sim, aconteceu. Ou seja, de facto, nós íamos muito. Então, estávamos na quinta, sobretudo na altura da Vindima, que é sempre uma altura mais não digo festiva, mas há mais. Alto. Há mais alegria no ar, há muito trabalho no ar. E de facto nós enquanto família íamos, participávamos, mas como estavas a dizer, era ao fim de semana, era uma coisa muito ligeira, apanhávamos umas caixas e depois vínhamos descansar um bocadinho, depois vínhamos para o Alpendre. Um registro light. Exatamente, e à noite para casa à noite era muito engraçado, as primeiras noitadas que fizemos, íamos todos para a adega enquanto família, do meu pai e a minha mãe, íamos para a mesa de escolha, escolher as uvas, e aí sim era um momento assim de mais trabalho. E houve um ano que decidi que queria acompanhar um bocadinho a Vindima mais a sério, na altura em que o currículo valia muita coisa, valia alguma coisa, e de facto decidi fazer esta interrupção na minha carreira de marketing, se é que assim se Estavas a trabalhar nessa altura na Parrique? Estava na Parrique, sim. E fui participar numa Vindima um bocadinho mais a sério e dei por mim a achar, sobretudo no pós-Vindima, que era ali, portanto, acompanhei a Vindima de sol a sol e ganhei um respeito imenso. O que me cativou, o trigger, digamos, foi as mulheres, tanto no meu rancho, e a forma como elas trabalhavam. Aquilo era de facto o culminar do ano inteiro de trabalho, perceber que era apanhar aquele cacho, era uma coisa que tinha começado em dezembro com a poda. Começas a ter um bocadinho a percepção de, espera lá, isto são 9 meses de espera, 9 meses de trabalho, 9 meses de... E isso cativou-me, a ver o quanto aquelas mulheres trabalhavam. Eu digo sempre as mulheres, porque de facto o nosso rancho é muito no feminino. E é uma área mais tradicionalmente de homens, portanto acho que as mulheres têm um valor... Eu acho que sim, há muito essa coisa que o mundo do vinho é o mundo dos homens. Eu não sinto como tal. Se calhar antigamente os enólogos eram homens, mas se tu fores olhar, a viticultura sempre foi muito um trabalho feminino, não é? As mulheres têm um bocadinho mais minúcia, mais perícia, mais atenção ao detalhe que os homens. Portanto, não quer dizer que seja um trabalho feminino, mas de facto carregar as caixas, não é? Os cestos sempre foi uma coisa mais masculina. Mas o trabalho da viticultura, e de facto lá em casa, lá na quinta, é engraçado que nós temos homens no trator. O enólogo é um homem, já tivemos um enólogo mulher, mas o enólogo é um homem, e de facto tudo o resto é um mundo no feminino. Feito para mulheres. Portanto, mas voltando depois começa a derivar e começa... Não, mas voltando aconteceu, ou seja, apercebi-me de que havia um encanto imenso e um trabalho, sobretudo um trabalho imenso e um respeito imenso pelo meu rancho, e de repente comecei a achar que era aquilo que eu queria perceber mais, saber um bocadinho mais, e fui ficando... Sentiste no fundo... Sentiste quase um chamamento. Foi um bocadinho um apelo, foi um bocadinho um apelo à terra, mas sobretudo foi muito pelo trabalho daquele grupo. Portanto, a razão pelo qual eu senti este chamamento... Foi uma admiração exatamente, pelo trabalho. Tem muito a ver com o trabalho da vinha daquele rancho. Mas olha, eu sou meio ignorante no processo, gosto muito de vinho. Não tens que ser... Eu não muito do vinho da Quinta do Pinto, mas sou meio ignorante no processo e portanto estava já aqui entusiasmada a ouvir essa história. Estavas a dizer desses 9 meses de trabalho e que começa... Explica-nos um bocadinho esse processo. Então, fala-se muito da Vindima, claro que sim, que é o culminar, mas no trabalho da videira começa, no ciclo da videira começa no inverno, vai. Mas isso é típico, não é? Dá-se destaque à frente, mas os bastidores, sim, lá está, nunca se sabe. São muitos meses de trabalho, trás. de facto a poda, não é? Quando tu podas a videira, depois para que nasçam
nascem ramos novos, depois daí vêm os cachos e começa de facto nessa altura no inverno. Depois tens a empa, onde vais dobrar a vara, tens a meter a vinha no arame, portanto, para que a paliçada, ou seja, para que a vinha esteja mais exposta ao sol, para que haja a maior fotossíntese possível. Portanto, há todo um trabalho, de facto, há muito trabalho, é o que eu digo muitas vezes, que há muita manicure e pedicure. Ou seja, há muito trabalho até chegarmos ao cá está pronto, e depois mesmo na altura da vindima tens que esperar que a caixa amadureça, e o ponto ótimo de se ele tem o álcool, do açúcar no ponto certo, se tem a acidez no ponto certo, portanto há aqui todo um ajuste e uma espera. Sobretudo acho que eu aprendi um bocadinho com este ciclo é a respeitar a natureza, tu tens o seu tempo, não é? E eu sou bastante acelerada e portanto de vez em quando nem tudo pode acontecer, nem tudo acontece quando eu posso e quero, e olhar um bocadinho para este ciclo, vamos-nos um bocadinho à nossa dimensão, sabes, a nossa pequenez humana perante a mãe natureza e perante os ciclos que a agricultura em geral tem. Isso também foi um bocadinho uma aprendizagem, há que esperar pelo tempo certo. E depois mesmo o vinho, ou seja, mesmo depois de estar a uva certa e depois de se fazer a sua vinificação e engarrafar o vinho, muitas vezes também temos que esperar pelo vinho, pelo ponto ótimo, pelo tempo ótimo, sobretudo em regiões como a nossa, em que os vinhos têm alguma personalidade e alguma frescura e acidez. O tempo de garrafa faz-lhes muito bem, ou seja, muita gente até temos que esperar pelo tempo certo e o tempo ótimo para que o vinho seja lançado e depois para ser bebido, e portanto há aqui todo um tempo. Portanto, perguntaste-me, começa de facto no inverno, mas pode ir até, sei lá, eu tenho vinhos tintos que estou a vender agora que têm 5, 6 anos, tenho vinhos brancos também com 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos que estão agora num estado no ponto ótimo, portanto é um bocadinho, temos que esperar. Mas o que é que define o dia do início da vindima? É uma escolha, não é? É um momento em que diz, ok, é hoje, é normalmente em setembro, não é? Fim de agosto, início de setembro, mas há um timing específico que é uma decisão. Há o tempo, sim. O que é que faz essa... Quando é que é o dia? Quando é que é o dia? Portanto, o que é que define? Portanto, nós definimos de duas maneiras. Portanto, há a prova do bago, ou seja, chega a essa altura, como dizes, a vindima supostamente é em setembro, e com estas alterações climáticas tem vindo a minha primeira vindima começou num 15 de setembro, foi há 14 anos. Este ano comecei a 19 de agosto. Pois. Portanto, não é? Em 10 anos ou em 14 anos, um tempo, lá está, não controlamos tudo. Então, provamos os bagos, ou seja, chega uma altura em que nós começamos a ir à vinha a provar os bagos para ver se ele tem sabor, se a grainha está crocante, se a película está bem, se aquilo está... Portanto, essa parte da prova é importante. E depois há uma análise técnica, em que tu vês o nível de açúcar, que depois é convertido em álcool, em que vês a acidez. Portanto, é ali um ponto ótimo entre álcool e acidez. E pronto, e depois é sempre um momento estressante. Uma expectativa. Porque sabe, há aqui uma vontade do Enoque pôr o vinho, a uva mais cedo, depois há uma vontade do meu pai ou nossa de esperar para que seja um bocadinho mais estrutura. Portanto, é sempre aqui uma luta boa, mas há sempre aqui E depois pronto, é hoje. E tende a correr bem, nem sempre corre bem, vamos aprendendo todos os anos, mas sim, há sempre uma altura, é uma decisão estressante, entra, e depois por casa já não há, olha, é para entrar, Mas há momentos da nossa vida em que temos que tem que ser, sim, pronto, é hoje, é hoje. E faremos o melhor que podemos e sabemos hoje. E depois quando é que termina? É que é um momento agora que... A apanha, digamos assim, não é? Portanto, a vindima em si, de pôr a uva na adega, acontece. Nós como temos, no nosso caso é particular no sentido que nós temos 27 castas. Portanto, certo, ou seja, que cada é outra casta pergunta que eu te ia perguntar a seguir. É uma diversidade imensa, mas cada uma tem o seu ponto ótimo, e mesmo dentro de cada casta nós temos talhões diferentes, imagina, e tu queres com a mesma casta fazer vinhos com perfis diferentes, e portanto o tipo de uva que tu queres que entre na adega tem perfis diferentes. Mas tens castas portuguesas e internacionais também? Sim, nós temos destas 27, diria metade. Nas portuguesas, um claro louvor às castas são da região de Lisboa, porque nós somos um produtor da região de Lisboa. Já portanto, vamos falar sobre isso. Há aqui naturalmente as castas que são dali, que ali estão melhor. Claro. Depois há aqui uma facção de castas francesas, tem muito a ver com um gosto particular que o meu pai tem
pelo um estilo de vinhos de Côte-d'Ivoire, em França. Portanto, há aqui uma facção de castas francesas e a graça do projeto e o desafio do projeto da Quinta do Pinto é este lutear, esta mescla de castas nacionais, castas regionais com estas castas francesas. E, portanto, nesta diversidade, nesta quantidade imensa de castas, cada uma está pronta no seu tempo, não é? E como dizia, mesmo dentro de cada casta pode haver... E, portanto, é uma vindima que é extensa, que é longa, ou seja, nós começámos a 19 de agosto deste ano e acabámos a 6 ou 7 de outubro, agora já não estou certa. Portanto, é muito tempo. Não quer dizer que tenham todos os dias que aquilo seja uma lufa imensa de entrada de uva, mas há que respeitar, lá está. Querendo que a uva entre no seu ponto ótimo, temos que esperar que ela esteja pronta nesse ponto ótimo. E, portanto, temos que esperar por ela. Está, espera. Temos que esperar. Ter serenidade e esperar por... Mas eu há bocado estava-te a perguntar, quando é que termina? Desculpa, quando é que termina, exatamente. Perceber o momento em que decidem engarrafar. Portanto, há um momento, para entrar, depois fazes toda a fermentação, que também aqui, por nós, sendo de uma forma espontânea, ela demora um bocadinho, não é o tempo que demorar, mas há aqui também nós não conseguimos intervir aí muito nesse processo. Depois há as macerações, ou seja, os vinhos, sobretudo os tintos, ficam mais ou menos em contacto com as películas, portanto, o que dá a cor ao vinho tinto é a casca, é a película, e portanto o maior contacto com a película vai extrair a estrutura, taninos, cor, e portanto também depende um bocadinho de casta para casta. Depois há, que é o período em que nós estamos agora, né, que estamos desencubas, ou seja, estamos a tirar o mosto, estamos a tirar o vinho de contacto com essas películas, e depois há vinhos que vão para a barrica ou não, fazer um estágio ao final de fermentação. Portanto, depende um bocadinho do se vai ou não para a barrica. É a qualidade daquele vinho, a qualidade daquele mosto, é a adaptação daquela casta à barrica ou não. Também tem um bocadinho a ver onde é que aquele vinho, onde é que aquela cuba, que tipo de perfil é que tem, portanto, para que vinho é que se destina, portanto, o que é que ela vai aportar a cada um daqueles vinhos. É um mundo. Depois há, depois, portanto, dos vinhos, imagina, tens todo o vinho todo já é, em vez de já ser sumo de uva, já é, imagina, todo ele, das 27 castas, vamos pôr assim, todas as 27 castas já são vinho. Então agora começamos o processo de luteamento, ou seja, para um vinho que é monocastas, quer dizer que é um vinho que é feito de uma só uva, certo. Em geral é aquela cuba ou daquele talhão. Depois, se um vinho é de lote, quer dizer que é uma mistura de várias castas, começamos um bocadinho como cozinhar. Eu cozinho muito mal, para não dizer que não sei cozinhar, não posso dizer isto com esta idade. Mas pronto, mas é um bocadinho como não ir colocando ingredientes, ou seja, provando. Tu tens uma receita base, se bem que o vinho não é uma receita, mas há um perfil base, e depois vais um bocadinho pondo sal e pimenta, ou seja, pondo um bocadinho mais numa casta, um bocadinho menos de outra, vais mantendo um perfil que tu queres para um vinho, vais fazendo esse lote. E esse é um processo que, claro, nos brancos é feito 9 meses, 6 meses depois, nos tintos depende-se do tempo que eles vão estar em barriga, portanto, ou seja, objetivamente respondendo à tua pergunta, antes que me volte aqui a perder, não há uma data, claro, não há uma data, depende um bocadinho do vinho, depende um bocadinho do que se quer com aquele vinho, e depois há todo o processo de evolução do vinho em garrafa, que também é uma coisa que é bonita de se ver, como é que o vinho depois integra, casa e cresce e integra, eu acho que mais do que tudo é em garrafa. Depois o vinho acaba a partir do momento em que se abre aquela garrafa, não é? E aquela colheita, pode ser aberta hoje, amanhã, daqui a 5, 10 anos, e o vinho ser uma coisa diferente, porque é um organismo vivo e vai evoluindo. E a beleza, eu acho que também que o espanto disto é que cada garrafa, bebida em tempos diferentes, tem uma história. E cada garrafa bebida com a companhia diferente, com uma refeição diferente, ou seja, no fundo cada garrafa pode ser uma experiência. Sim, sem dúvida. Eu já bebi um vinho, a minha primeira experiência assim, que eu achei que tinha sido assim, o supra-sumo de uma experiência vínica, nunca mais me esqueço, foi há muitos anos, estava eu na Lever, num jantar de despedida de uma amiga, de uma colega nossa que se ia embora, e fomos à casa dela e bebemos uma garrafa de vinho normal, honestíssimo, super correto, mas nada de extraordinário. E eu achei aquilo que tinha sido um néctar dos deuses. E lembro-me que liguei ao meu pai e disse: pai, um vinho espetacular. Pronto, depois quando estive com ele, disse: olha, era este o vinho. E ele disse: olha, é um vinho ótimo. Mas o que fez, foi o convívio. Sim. E de facto, que é um vinho que hoje em dia é um vinho muito corrente, muito correto, mas muito corrente. Na altura foi extraordinário para mim. Primeiro eu não sabia tanto, portanto se calhar tinha as pupilas gustativas aí. Mas sobretudo é muita ocasião, ou seja, uma mesma garrafa, uma mesma colheita, um mesmo vinho, pode ter interpretações não diremos, pode ter sensações muito diferentes. Da altura em que o bebes, da companhia com que o bebes, na comida. Da comida é muito importante, há muito, não é? E aqui a beleza é
que o vinho enalteça a refeição, Sim. ou seja, não é que o vinho se superponha ao prato, nem ao prato, mas de facto que juntos façam aquela refeição, um momento, uma experiência mais, não é? Mais que elevem a experiência, e portanto pronto, e a não parte acaba. gira é que de facto eu acho que deve dar imenso gozo a pessoa ter uma experiência incrível com o produto, não é? Sim, Porque é isso que sim. estás a dizer, e recebes esse feedback de certeza. Eu vou-te dizer, quando eu experimentei pela primeira vez, foi um Sim. amigo que nós temos em comum que nos deu uma garrafa que levou para um jantar Sim, à nossa casa. sim. E eu comecei a beber vinho tarde, porque eu era Sim. aquela pessoa esquisita que não gostava de nada. Mas depois achava uma falta de graça de não beber vinho Sim. às refeições. E nesse jantar eu fiquei fascinada. Já não me lembro o que é que jantámos, mas ele também deu esse feedback. Que também o jantar, já não me lembro o que era, que estava a contribuir. Sim, ajuda, não é? Que é tudo, não é? É essa experiência. Mas o que eu acho giro é passar essa experiência para as pessoas e dizer assim, não, este vinho é mesmo incrível. É um momento de prazer, eu acho que beber vinho... Sim. Estavas a dizer que começaste a beber vinho tarde. Eu também confesso que quando eu comecei a trabalhar na Quinta, eu não... Já, dos meus 3, nós somos 3, não é? Dos meus irmãos, eles provam naturalmente, porque também há aqui tens um bocadinho mais, não diz talento natural, talento não é a palavra certa, mas tens um bocadinho mais sensibilidade naturalmente, e os meus irmãos de facto nisso eram francamente melhores que eu, e eu era igual, vinho branco tinto, mas de facto... Isso era um néctar de pera. Exato, mas aquilo é esta coitadinho dos meus pais sempre, em nossa casa, de facto, o meu pai sempre nós sempre tivemos muito o culto da mesa, da refeição, do pão, queijo e vinho, sempre uma coisa que nós toda a vida fizemos, e de facto tivemos experiências, nunca bebemos o mesmo vinho em casa. E sempre um vinho pode ser um vinho espetacular, um vinho caríssimo, toda a ABC, todo XPTO, e é bebido um jantar de domingo com a mesma, quase enquanto a minha mãe está a acabar de cozinhar, bebemos ali na cozinha com a mesma própria circunstância que o pedido de casamento, quase, foi assim uma coisa portanto foi sempre dada uma importância. É verdade, sim, sempre gostámos imenso desta cena do petisco, que é uma coisa muito, muito, muito nossa, mas eu não tinha, ou seja, eu não desfrutava daquele néctar da mesma forma que eu via que o meu pai e com os meus irmãos, mas curiosamente fui eu que comecei a trabalhar no projeto, e pronto, fui aprendendo, portanto acho que já desfruto mais. Mas nunca já falas com uma autoridade fantástica. mas é não perder, ou seja, não pôr tanta tónica na parte técnica e não perder nunca o foco do prazer. Certo. Um vinho é feito para dar prazer, portanto, não perder isso. Não pormos com tanta... Não complicar tanto a um ponto que se perde essa essência. Eu vou jantar fora com amigos meus, eles põem sempre, não Rita, tu escolhe vinho, tu é que percebes. Eu não percebo, isso das pessoas pensam, eu não percebo nada de vinho, quase que chegam para trás cheios de medo. O que tem que perceber é o enólogo, não é? E nós, enquanto consumidores, temos que perceber o que é que não gostamos, no limite, para não perder tempo a beber aquilo que não gostamos. Certo. Porque há uma panóplia tão grande, há tanto vinho, tanta oferta, tão bom, tanta hoje em dia já não há vinho mau. Sim. Portanto, é só para que, olha, eu não gosto deste perfil, de vinhos desta região, porque esta sensação não gosto muito daquela casta, perfeito, então há tanta outra e não há quase necessidade de repetir um vinho, porque há tanta oferta e portanto não tem que ser uma coisa tão técnica, não temos que pôr o vinho tanto no patamar de uma coisa que é tão complicada, há descritores de vinho que são coisas, não é, palavras, termos técnicos, tanto da parte da produção como da parte da prova, que complicam, não? Claro. Não tornemos isto tão complicado, e há de facto cada vez mais pessoas, é muito interessante, vejo-me cada vez mais pessoas a gostarem de vinho. E como tu, chegam um bocadinho mais tarde. Eu também não cheguei muito nova. E que bom, porque isso também, enquanto produtores, nos obriga um bocadinho a elevar a fasquia daquilo que nós produzimos. Produzimos coisas que acreditamos cada vez melhores e, portanto, que têm voz no mercado, que têm aceitação no mercado, e isso é bom. Portanto, todos crescemos com isso, não é? Há cada vez vinhos mais bem feitos e mais diferentes, porque também sentimos que o público, não é? Que temos está mais exigente e o consumidor está mais informado, mais exigente e também puxa mais para a produção. Claro que sim, portanto é bom, ganhamos todos. Vinhos de Lisboa é uma região não muito comum, é muito mais frequente do Ordão, Alentejo. Como é que é, no fundo, comunicar essa região? Porque em termos eu li que tu disseste que no fundo fora de Portugal o vinho é avaliado pelo sabor. Não sei se é sabor. Não, sempre. Mas pronto, eu estou aqui como sapateira. Exatamente. E portanto, como sapateira, posso dizer as palavras erradas no que toca à
área dos vinhos, mas no fundo fora de Portugal é avaliado não pela região. Não há tanto esta ligação, ou pelo menos eu não sinto tanto esta... Claro que as pessoas querem saber a origem do vinho, mas sinto que quando um vinho é, sabe, numa prova lá fora, ou numa feira lá fora, numa prova do distribuidor, o cliente, o consumidor, prova o vinho pelo líquido em si, pelo vinho em si, não está tão colado se é de uma região, se é de outra. Os vinhos de Lisboa têm feito um trajeto, era uma região que mudou de nome há mais de uma década e muita gente nem sequer sabia que Lisboa tinha eu não vinhos, sabia, não é? sim. Comecei eu lembro perfeitamente no primeiro ano em que nós aparecemos no stand de vinhos de Lisboa, as pessoas diziam, onde é que são as suas vinhas? E à beira do Marquês de Pombal, e eu, ali à volta, olha à beira do Campo Pequeno, está a ver aquela que é? Portanto, não é no centro de Lisboa, claro, mas há vinhas muito, muito próximas da, não é? E a região vitivinícola ainda é bastante extensa, vai até a Leiria, portanto temos... e portanto a mudança do nome para quem nos ouve é Alenquer, que é para depois irem pesquisar. Sim, nós somos da Toca Alenquer, mas de facto é uma região, quer dizer, é uma maravilha podermos aportar à região o nome da capital. Certo. E portanto, havia mais do que alguma coisa contra, havia um imenso desconhecimento que havia vinhos na região de Lisboa. E portanto, há aqui um trabalho a dar a conhecer que a região tem vinhos. E depois... Mas esse selo é um selo mais importante, no fundo, para consumir. Era, porque antigamente era Extremadura e eu acho que não havia sim. nenhuma associação, não havia nenhuma colagem. E hoje em dia, sim. O que nós vemos também é que tem crescido imenso o turismo em Lisboa, graças a Deus, e portanto a região também, nós temos vinhos da região a serem vendidos, a serem apreciados, a serem pedidos mais na região, faz todo o sentido, portanto há aqui um caminhar também. Portanto, os produtores também step up na qualidade e na oferta que têm vindo a oferecer e também a restauração tem também sabido acolher esses produtos melhores e mais diferenciados que a região tem feito e portanto temos andado aqui passo a passo. E depois é isso, os turistas vêm, querem provar a local wine e portanto tudo isto temos andado de mãos dadas e tem feito com que a região tenha crescido. Ainda tem muito para crescer e infelizmente ainda há muitos restaurantes que não têm carta, antigamente era outros e nesta região outros estavam todas as regiões que não Douro e Alentejo, como estavas a dizer, e portanto tem feito também aqui um trabalho de que a região tem importância e não é uma questão de ter dimensão, Madalena, é uma questão de o que interessa numa carta é que haja, dentro de uma região, que haja uma proposta diferenciada. Claro. E portanto, eu acho que há na região de Lisboa produtores com propostas diferenciadas e portanto podem completar ter uma proposta de carta muito diferenciada e portanto tem-se vindo a crescer e eu fico contente que o turismo tem puxado por isso. Lá fora, como eu te disse, claro que tu dizes o My Wine is from Lisbon, é muito mais, as pessoas eu fiz feiras nos Estados Unidos onde as pessoas nem sabiam onde era Portugal. Achar que era uma província de Espanha. Eu tinha, portanto, quanto mais claro que sim, depois o Portugal, o Ronaldo, não é? Na altura era Figo quando eu comecei isto, agora Ronaldo, ainda bem, são bandeiras nacionais importantíssimas, mas de facto hoje em dia... Eu em feiras digo que sou de Portugal e começo a falar espanhol. Pois é, sim. Eu uma vez foi num restaurante em Nova Iorque que eu consegui, enfim, foi difícil pôr o vinho em carta e às tantas quando lá chego vejo, ele tinha, uma das castas que nós temos também é uma casta ibérica, que é aragonês, tinta roriz, que em Espanha é Tempranillo. Olha, pus aqui que era Toriga Nacional, Tempranillo e Castelão, e eu pronto, olha, menos mal, sei lá, já não era bem, mas tudo bem. Mas pronto, tem vindo a ser um esforço grande por parte dos produtores e por parte de toda a promoção dos vinhos de Portugal a ter mais espaço no mercado internacional e Lisboa também tem feito esse trabalho e com imenso orgulho somos da região de Lisboa, com uma região que tem uma expressão atlântica muito interessante, que faz vinhos com uma frescura, com uma mineralidade, com um caráter interessante e vejo que tem havido muito boa resposta por parte do mercado disso. Até a própria experiência de enoturismo. Sim. Se calhar antigamente tinhas que um turista que estava em Lisboa tinha que ir para o Porto, para o Douro para ter essa experiência e também trazer isso para Lisboa tem essa vantagem de... Sim, a proximidade a Lisboa é... Vocês fazem esse trabalho na Quinta? Nós fazemos. O enoturismo tem sido temos-lo feito de uma forma um bocadinho mais tímida, digamos, ou seja, um bocadinho quando nos procuram. Okay. E estamos agora a acabar umas obras na casa que era preciso alguns ajustes. Algumas alterações para poder fazer isso. E portanto eu espero que no final deste ano, início do próximo ano, já tenhamos uma possibilidade mais séria de fazer enoturismo, que é uma aposta que temos. Lá está, pela proximidade a Lisboa.
Há aqui nós estamos na nossa região, estamos aqui num eixo interessante em termos de turismo, não é? Temos a cidade de Lisboa, temos o eixo de Fátima, temos ali a região oeste com todo o Golfo e com toda a parte costeira, portanto há aqui, não é? Há aqui uma proposta turística interessante e portanto é beneficiar um bocadinho de estarmos inseridos neste triângulo e sim, quer dizer, quem vem jogar golfe de manhã, depois à tarde pode ir fazer uma prova, portanto quem está em Lisboa pode, quer dizer, nós estamos a nem a uma hora do centro da cidade e portanto é um programa que se faz, é um programa diferente que se faz sem ter que não sei quantas horas no carro. Raio do também vão a Sintra. Exatamente. Claro. E portanto, enquanto empresa é assim um próximo passo que queremos fazer de uma forma mais séria. O que é que nós temos? Sim, podemos fazer almoços lá na quinta, fazemos provas podem ser mais extensas, menos extensas, mais completas, menos, quando eu digo mais completas podemos provar vinhos de Cuba, podemos provar vinho engarrafado, eu gosto sempre, começo sempre, mesmo que seja uma prova um bocadinho mais curta, vou sempre à vinha, porque é lá onde tudo começa, nós acreditamos que é aí que a uva, que o vinho se faz, e portanto levo sempre para ir à origem o grupo, vou sempre e vou onde as mulheres estão a trabalhar e vou explicar, olha, elas agora estão, há trabalhos que são mais interessantes, não é? Vindima, como voltámos, não é? É sempre mais pitoresco, há alturas em que elas estão só a pôr, não é? A vinha, o que seja, o trabalho às vezes pode não ser tão interessante, mas explica a importância daquele trabalho no processo, portanto envolve sempre a parte da viticultura, depois, como eu digo, depois é uma prova, com mais ou menos vinhos, consoante também aquilo que a pessoa quiser, eu falo sempre muito e portanto acabamos por sempre estender imenso. Tem que me deschabirar um bocadinho, mas pronto, eu acho que é uma experiência, eu acho que é sempre um dia bem passado e a quinta é bonita, está numa envolvente bonita e é sempre uma experiência e as pessoas têm curiosidade em saber como é que é feito, como é que, sim. Sobretudo portanto, porque têm esse prazer que tu estavas a dizer, a beber o vinho e portanto querem no fundo saber sim, é uma história por trás daquilo, como é que aquele vinho aparece, claro que sim. E em que momento é que tu decidiste que largar no fundo a Panrico onde estavas, num trabalho, numa lógica carreirista, como estavas a dizer há bocado, numa fase em que os currículos eram muito importantes. Sim. Em que momento é que tu decides, que isto é importante para quem nos ouve, para poder inspirar aqui decisões mais arriscadas ou não? Sim. Em que momento é que tu decides, não, vou mesmo abraçar isto agora é tu agora os violinos a tocar e começar assim. Às vezes eu te imagino. Mas foi engraçado, ou seja, aqui, portanto, a quinta, não é? Até porque tens 4 filhos, tens uma vida... Na altura não tinha os 4 ainda. Exato, já tinha mais velhos, sim. E depois engravidei da Laura, sim, da minha segunda filha. Enquanto, ou seja, a quinta existia, como eu digo, nós íamos, participávamos pontualmente. Passava um fim de semana, claro, há sempre... Pronto, este ter acompanhado a Vindima nesse ano foi mesmo, e foi no pós, ou seja, foi no inverno, em que eu dizia, ok, depois quando a Vindima acabar, eu achava que, imagina tu, que se fazia o vinho em setembro e em outubro já estava a engarrafar e a vender, tão longe da minha percepção, de todo, de conhecimento de como é que se processava. Mas foi assim um bocadinho nesta altura do ano. Sim, mas tiveste aquela mística, aquele chamamento, mas depois, não é? Ficas achei contigo, mesmo, mas daí à decisão. Não, vou largar tudo. Foi um bocadinho natural, ou seja, eu já tinha saído do trabalho onde estava e às tantas comecei, ok, pronto, então agora já acabou a Vindima, agora é a altura de eu então mandar os ditos de currículos, o meu dito de currículo, não é? Tinha a minha vinda a Lever, onde tive assim uma grande experiência profissional da minha vida, portanto achei ok, agora... Em marketing? Sim. E pronto, agora chegou a altura de mandar currículos e de repente é por mim a não querer e sentir que se calhar tinha alguma coisa a desenvolver naquele projeto. E foi uma decisão minha, ou seja, o meu pai, portanto os meus pais compraram a quinta, não é? E isto era de facto um projeto do meu pai. Ele teve o cuidado de que nos pedia ajuda enquanto filhos, lá, pontualmente uma outra coisa, mas nunca nos pediu para trabalhar lá. Eu acho que eu digo muitas vezes, eu acho que há 2 respostas possíveis para um pedido de um pai. Sim, porque não se diz não a um pai, ou não porque chocam muito e portanto o senhor quer, então não. É branco, não, então é preto. E portanto eu acho que o meu pai teve a inteligência de não nunca nos impor um projeto e foi giro porque foi um abeirar natural, ou seja, foi uma conversão pessoal, natural.
com certeza que ele ficou muito contente e a minha irmã Ana também trabalha connosco. Mas a Ana não trabalha full time ou hoje em dia já trabalha também? Sim, a Ana é arquiteta, portanto ela fez toda essa parte e concilia aqui a arquitetura mas é um pilar fortíssimo da nossa área comercial. Aliás, sou eu e ela, portanto eu de facto ela é muito importante. Eu pensei que estavas dedicada a tua 100%, a Ana mais do que 50%, sim, mais do que 50%, sim, mas está mais na área comercial e também um bocadinho na parte da... E o Francisco... O Francisco, não, mas ele tem um papel muito importante, é engraçado, ele prova muito bem. Ok. E portanto, quando nós temos um lote, não é? Temos 3 lotes possíveis para aquele vinho. É preciso desempatar. Não, mas ele é muito, ou seja, nós ouvimos muita opinião, meu pai bate muitas bolas sobre o lote final com ele e é engraçado, prezamos muito. Portanto, ele não é formalmente membro da equipa, exceto há uma feira em Lisboa, que eram 4 dias, antigamente eram 4 dias, no tempo em que ainda havia muitas feiras, e já voltaram, e nós às tantas escalávamos o meu irmão também para ficar num slot, porque eram muitas horas, e ele lá fazia, suando muito, mas lá fazia o slot dele. Portanto, ele não está formalmente no projeto, mas prova muito bem e é importante a opinião que ele tem sobre se o lote é mais assim ou mais assado, é importante para nós. Portanto, de certa forma... E está ligado, claro, não está ativamente... Sim, mas é. E depois a minha mãe, que também aqui um papel muito importante, que muitas vezes a minha mãe fica com os meus filhos para que eu possa fazer as viagens para promoção, e é muito importante na parte da vindima, que cozinha para nós, ajuda-nos muito aqui nessa parte e, portanto, todos têm um papel e todos são importantes neste projeto. Pronto, então, voltando à tua pergunta, quando é que... Não foi assim uma epifania, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Sim. E eu acho que é importante nos projetos familiares, há sempre aqui um bocadinho... Eu não digo o peso, porque o peso é muito pesado, é muito forte, mas há uma responsabilidade. Não, e um projeto, quer dizer, tu também sabrás isso, não é? Um projeto familiar, há aqui uma linhagem e temos que saber que foi um projeto, ou é um projeto de um antepassado, de uma geração. Pode não ser o projeto da geração futura. Sim. Mas eu agora, quer dizer... Mas agora tens os teus filhos. Exatamente, portanto, eu vejo a quinta depois... neles, claro, e nos meus sobrinhos também. E eles já participam imenso, também estão na vindima, sim, eles adoram, eles gostam imenso, é muito giro. Gostam mesmo. E passar essa cultura é muito giro, não é? E perguntam, mãe, correu bem a feira? Mãe vendeu muitos vinhos, pergunta-me então uma das minhas filhas, mãe vendeu muito hoje. É engraçado, portanto, eles de facto sentem o pulsar, sentem o projeto como deles e percebem as várias fases. Eles quando eu faço feiras ou provas em Lisboa, invariavelmente eles querem ir visitar, vão lá e ficam fascinados. É giro ver isto. É giro e eu acho que é super importante dar educação de trabalho aos mas nunca baiá-los nisso, ou seja, da mesma forma que o meu pai nunca perguntou à Ana e eu se queríamos lá trabalhar, foi uma coisa que nós, não foi uma decisão nossa. Eu acho que nos projetos familiares temos que ter esse... Sim. Primeiro, lá está, pode não ser o projeto desta geração e depois também esta geração pode querer este projeto, mas tem um timing, não é? Eu acho que quando se entra num projeto familiar nunca mais sai, é a sensação. E quando sai, porque a ruptura é a ruptura com a família, porque é muito difícil. Sim. Há os almoços de domingo, não é? Há os jantares de domingo. Há toda uma história, há todo um legado, há toda uma... que queremos, não é? É a nossa família, caramba, é a nossa raiz. Claro. E, portanto, eu acho que também temos que ter um bocadinho de respeito pelo timing certo. É importante que eu vejo isto, olha, estou-me a dizer isto, para que eu me ouça também. Deixá-los ir, não é? Conhecer o mundo, conhecer outros processos, outras formas, porque depois quando entram neste projeto acabam por ser... Tem que ter um bocadinho voz e tem que ter experiência para que tenham voz num redefinir ou numa forma diferente de ver o projeto. Num estágio diferente, numa... Portanto, é importante... Quer dizer, e o tecido empresarial português é muito feito de empresas familiares, portanto, é uma coisa que é importante, não é? Claro. É relevante, claro. Mas há um tempo. Mas quando eu dizia educação de trabalho é no sentido de eles também verem porque no fundo eu acho que é muito mais o exemplo que nós damos e não o que nós dizemos, não é? Sim, e portanto eles verem que tudo custa, que claro, o esforço que é preciso, que as coisas não aparecem, que o vinho não aparece na prateleira do supermercado, é fundamental e sobretudo nesta nova geração que é tudo tão rápido, é velocidade, até a parte toda digital, eles poderem ir para a terra, poderem ir, é uma coisa espetacular. Sim, é muito bom. Acho que passar essa educação de facto de valores de trabalho, que eu acho que a vida custa, não é? Que a vida custa e não é tudo imediato, como sim, dizes. E não é tudo imediato. Sim, eu acho que às vezes não consegues à primeira, não consegues à segunda, mas tens de continuar a tentar. Sem dúvida, sim, é verdade. E eles verem esse teu entusiasmo, também vão receber e vão ter esse exemplo de amanhã quando estiverem a trabalhar que isto é para fazer com gosto e com pica. Assim espero, sim. Giro. Sim.
No meio desse ambiente todo familiar vem aquela pergunta-chave do como é que se desliga? Porque no fundo o lazer, aqueles momentos de fim de semana que não falas de trabalho, não sei como é que acontecem, como é que fazem esse balanço de no fundo dividir, se é que é possível dividir a parte de lazer versus trabalho, que é importante, mas que às vezes é difícil essa barreira. Sim, muito difícil. Quando nós apercebemos-nos enquanto família, os meus pais e irmãos, que estávamos a entrar para um ciclo. Um dia que a minha mãe, e bem, literalmente bateu com a mão na mesa e disse: já chega, não se fala mais de quinta à mesa. E de facto às vezes quinta. Não, por acaso foi mesmo, mas foi uma coisa, foi mesmo que ele saiu das entranhas e ela tem razão, porque às tantas não podemos todas as nossas conversas familiares não podem ser em torno da quinta. Claro que há coisas boas que queremos partilhar, e até vinhos que provámos, uma conversa que tivemos com um cliente, ou seja, pronto, pode surgir, mas não podemos fazer disso tema, porque há cunhados, e há filhos, e há sobrinhos, e há minha mãe. E há outros temas que têm que ir para cima da mesa. Não é? Portanto, às vezes é importante separar isso. Depois, assim, eu consigo engraçado. Claro que a quinta é o meu local de trabalho, mas o escritório é numa casinha que não a casa onde nós estamos, e portanto eu consigo separar as coisas. É engraçado, eu descontraio muito na quinta. Que engraçado. Quando estamos assim na parte da frente, que tem umas escadas, muitas vezes sento-me nas escadas, eu consigo muito bem descontrair lá, portanto eu consigo separar. Agora, às vezes é mais tenso, não é? Às vezes tenho discussões com a minha irmã, ou não concordamos num tema, ou temos assim uma conversa mais ríspida. Em geral sou eu que sou um bocadinho mais ríspida que ela, e portanto... Tens mais mal feito. Às vezes... essa parte eu acho que dividimos, há aqui um pódio. Mas às vezes há assim, há temas que depois que temos que saber pôr de lado, e isso é importante, não esquecer que somos uma família. Por acaso trabalhamos juntos. Mas e esclarecer tudo, não é? Eu acho que é importante não ficar nada por... não é naquela lógica de não ficar nada por dizer. Não, mas há tempos e espaços. Sim, há tempos e espaços. Mas não ficar magoada, deixar esclarecido. Sim. Às vezes é preciso um bocadinho de tempo. Sim, também. O tempo que resolve muita coisa. Sim, eu acho que... Pronto, não esquecer que continuamos a ser uma família. Isso é importante. Que essa é a prioridade. Sim. E que lá está, celebramos também muito em família, não é? Sei lá, essa é a parte boa, não é? E olha que roubei, isto está ótimo, que provei, não, isso também é bom. Portanto, é bom ser e é bom partilhar com pessoas que se sentem, que percebem, exatamente, que estão a viver com a mesma intensidade que tu. Exatamente, sim. Não é? E que celebram da mesma maneira, sim, vontade. Sim. A parte de internacionalização, vocês fazem com feiras e no fundo esse trabalho todo de divulgação para fora é através das feiras. Como é que foi agora este período de Covid sem feiras? No fundo conseguiram manter os clientes que já tinham e conseguiram dar resposta? Claro, pronto, a parte que tudo parou e que nós foi muito difícil, ou seja, toda a parte mas essa parte de divulgação, como é que já estava feito, foi preciso, afetou no fundo as feiras? Pronto, a parte das feiras pararam, não é? Deixaram de haver mesmo. Vão retomar agora? E foi, assim, já tivemos esta semana passada, a primeira feira, que foi ótimo, foi muito bom. Foi bom voltar ao ativo. Mas sim, quer dizer, todo o mercado, ou seja, não foi só o mercado nacional, claro. Não é? Foi o mundo inteiro parou, portanto, toda a parte das feiras em todo o mundo parou. Mesmo os mercados também pararam, portanto, houve aqui forma de estarmos com os clientes, era muito por Zoom, fizemos provas por Zoom, houve uma parte online. Mas quem mandavam garrafas e... Mandávamos garrafas, ou o distribuidor tinha lá e fazíamos provas com os comerciais, e depois até com alguns clientes. Essa parte foi muito engraçada, realmente ver como é que também se pode fazer outras coisas. Tivemos que pensar diferente e fazer tudo diferente. Mas foi difícil, porque não só... Os clientes que nós temos, conseguimos... Agora, a prospecção de clientes novos é que foi muito difícil, claro. E teve muito parada. Não só o cliente não estava receptivo a receber, como não via luz ao fundo do túnel, claro. Para voltar a olhar para um produto diferente. Claro. Já está difícil vender o que nós temos, quanto mais agora pensar num produto novo, claro. Não é o momento. Portanto, a parte de prospecção de novos mercados ficou... Que é um trabalho contínuo que vocês fazem. Sim. Nós estamos em mercados, seja regiões de Portugal ou mercados internacionais,
E há muito, quer dizer, há um mundo inteiro ainda sobretudo porque nós ainda temos produção, ou seja, não estamos no limite da nossa capacidade de produção, portanto ainda temos muito para onde crescer. Portanto não foi fácil. Há uns anos estavam a 1/3, acho eu. Sim, hoje em dia continuam nesse rácio. Pronto, a perspeção agora, começamos agora a retomar esse mercado, essa perspeção. As feiras são muito importantes porque de facto é um momento de encontro. Fazemos feiras com a região de Lisboa, fazemos feiras com a Vini Portugal, que está, nós há feiras na Alemanha em que nós somos 400 produtores portugueses, é uma coisa espetacular. Portanto, há feiras que são mais regionais, há feiras mais internacionais, mundiais, digamos assim, outras que são mais de cada um dos países, portanto há vários tipos de feiras. Depois também temos a parte da promoção junto do nosso importador, ou seja, há clientes, há mercados onde nós vamos e fazemos a feira do importador, ou vamos e vamos com o vendedor dele para a rua visitar clientes, portanto há várias formas de promover. E essa parte ficou toda comprometida agora. Porque a exportação representava, não sei se ainda representa, cerca de 50% da produção. Cerca de metade da nossa faturação. Portanto, toda a forma de promovermos o vinho no mercado teve até agora muito congelada, mas já começa a haver um bocadinho mais de abertura. Sei lá, na semana passada falei com o importador dos Estados Unidos e os clientes, as garrafeiras não estão disponíveis ainda para receber as voltas dessas provas, portanto temos que esperar um bocadinho mais. Noutros mercados da Europa já abriram, já podemos, portanto agora temos que ir um bocadinho... Sim, agora é ir gerindo os timings diferentes. Sim, mas as feiras são muito um ponto de encontro importante para esse mercado de prospeção. Sim. E em termos de consumidores de novas gerações, vocês sentem diferenças nos padrões de consumo? Sim, sim. Fala-se muito que agora esta nova geração quer vinhos que tenham menos teor de álcool, vinhos que sejam mais naturais, mais puros, há toda aqui... eu acho que aqui há espaço para todos, não é? Sendo ou não um produtor de vinho um bocadinho mais clássico, eu acho que continua a haver espaço para inovações e para vinhos um bocadinho fora da caixa. Dentro do nosso portfólio pode haver aqui umas novidades mais edgy, e mantermos uma linhagem mais tradicional à casa, mas sim, tem havido evolução, claramente tem havido evolução no tipo de consumo e abertura. Ou seja, não se deixou completamente, tem-se vindo a abrir a outros perfis, que é interessante. Que é super interessante. Claro que sim, que nos põe também a olhar para... Não é? Estar constantemente atento e ver e a dar resposta às novas tendências. Sim. Em termos de produção, vocês hoje caminharam e caminham para uma produção cada vez mais biológica. Que desafios é que essa transformação trouxe? No fundo, há mais perdas? Para nós é um modo de produção que nos era natural, ou seja, não houve uma evolução nesse sentido, já era... Claro que sim, deixámos de fazer, sei lá, a coisa mais que fizemos há mais tempo, por exemplo, deixar de fazer herbicida, portanto, uma intervenção química na vinha para ser uma intervenção mecânica. Mas é uma coisa que nos é natural, ou seja, eu não sinto... Estão agora muito em voga os vinhos biológicos, os vinhos naturais. Para nós isso é um processo que tem vindo, ou sempre foi de base nossa. Não tem este intuito comercial de ter lá o selo, mas é um modo de atuar, ou seja, é acreditar que temos uma uva que se for tratada com menos intervenção química, mais intervenção, sendo mais purista, ela é uma uva mais pura, mais retrato daquele lugar, daquela cultura, daquela casta naquele lugar, e portanto é natural para nós caminhar neste sentido. Acreditamos que tendo uma vinha menos intoxicada, temos uma vinha mais pura para amanhã, para os nossos filhos. E, mas não trouxe desafios diferentes do ponto de vista de produção? Não, porque nós sempre o fizemos assim. Agora o que nós temos vontade é de facto então se calhar olhar para o processo produtivo nas áreas em que ainda não estamos completamente biológicos, fazer essa transição, e aí sim, claro que vai haver alguns ajustes, mas estamos a meio caminho. Sinto que depressa vamos lá chegar, acreditando que é um produto mais puro, que espalha o vinho de forma mais cristalina. Esse é o objetivo. Em 2016, um grupo de mulheres produtoras juntou-se, decidiu reunir esforços e criou as Duva, que é no fundo um grupo de wine, até tem um Portugal Wine Girls, não é? Sim. Como é que foi como é que nasceu essa ideia e esse reunir de esforços e no fundo... Ou seja, não foi engraçado, a ideia surgiu... Acho que é dar aqui um selo também feminino, uma força diferente. Foi isto, não fomos nós que nos juntámos, foi
foi Fernando Melo que nos juntou, ou seja, foi de um projeto, de um artigo okay. que mencionava várias raparigas, tanto do mundo dos vinhos, que vinham de regiões diferentes, com projetos diferentes, sobretudo eram projetos de familiares, mas que esta geração tinham um papel relevante. Eu estava ativamente nestes projetos. E depois juntámos-nos para fazer então a sessão fotográfica para esse dito artigo e começámos a ver que havia aqui, de facto, pontos que nos uniam e que podíamos potenciar este grupo, não só em termos de comunicação, como troca de experiências, e portanto teve alguns contornos, foi tendo um bocadinho altos e baixos, formalizámos, o grupo teve assim um pouco em estágio, e espero que em breve possamos voltar à carga, mas sim, é um projeto que eu carinhei imenso e tenho imenso carinho por ele e espero que voltemos a... E faz imenso sentido, eu acho que... Sim, porque estamos em regiões diferentes, temos vinhos com caráter qualitativo semelhante, portanto é um bom exemplar do que bem se faz em Portugal, com regiões diferentes, com projetos com perfis diferentes, com dimensões diferentes, com antiguidades diferentes, e portanto há aqui nesta diferença há imensa complementaridade, portanto faz sentido estarmos juntas a expressar isto. E trazem e acrescentam umas às outras e no fundo dão mais força. Eu acho que a parte colaborativa tem essa grande vantagem. Acho que juntos somos melhores. Exatamente, sempre. Somos muito mais fortes. Não, acho que não somos muito pequenos para conquistar o mundo. É verdade, acho que juntos somos melhores, sim. E diz-me uma coisa, mas esse projeto no fundo tem a ambição de lá fora juntarem-se e levar uma voz? Sim, a ideia é promovermos, não é? Levar os vinhos de Portugal mais além, seja... Mas com esse cunho feminino ou não é forçoso? O cunho feminino, não, quer dizer, sim, é o que não é o denominador comum deste projeto, é isso. Portanto, naturalmente partirá inspirar sempre de uma mais base... mulheres. Não é necessariamente inspirar mais mulheres, eu acho que é um pretexto para que consigamos chamar a atenção para a boa qualidade dos vinhos portugueses. Certo. Seja por trazer jornalistas cá, por irmos a uma feira internacional, por ser tema de conversas. Aqui o denominador é sim, é feminino, sim, é de projetos de herança, portanto, projetos que herdámos, na verdade, que são projetos familiares. Sim, e de gerações para trás, que no fundo um legado que vai... Exatamente. Que é passado e que tem a responsabilidade... Comum, mas a ideia é levar, de facto, lá fora, não é? Trair interesse ou levar esta história dos vinhos portugueses. Sim. Do ponto de vista de conselho, no fundo, dessa experiência toda que tu trazes e que tu recebes de gerações anteriores, se tivesses que dar um conselho a uma miúda que inicia um projeto familiar e está na dúvida se vai ou se não vai, que dica ou que conselho é que tu deixarias? Aquilo que disse há pouco, primeiro vai à tua vida, vai ao teu mundo, vai galgar o mundo. Acho que se fosse do mundo dos vinhos em particular, diria, vai fazer vindimas fora, fica um tempo fora, vai a outros produtores, vai a outras regiões, diriam mesmo de uma... Vai beber. Não, beber no sentido de vai inspiração. Não, sim. Mas também pode ser de provas. Também, vai provar muito. Não, fora do mundo dos vinhos também diria a mesma coisa, ou seja, galga o mundo, vai ter experiências fora, vai aprender processos, outras culturas, outras formas de fazer, porque isso é muito mais rico. Aquilo que trarás à tua empresa familiar, a mais-valia que trarás para o teu legado familiar é tão mais rico, quanto mais tu fores fazer fora, não é? Quanto a experiência. Portanto, é o que eu digo, há um timing. Portanto, vai para fora, depois podes ir para dentro e trazer valor. Mas é uma beleza trabalhar num projeto familiar. Eu acho que é uma beleza. Quer dizer, peço que só disse as coisas menos boas, mas é uma beleza. Eu acho que é um construir em conjunto. É uma felicidade que vem de dentro, não se explicar. É belíssimo, sim. Tão giro. Última pergunta. Sim. Próximos passos. Já me falaste há bocadinho dessa, no fundo, de dar maior peso à parte do enoturismo. Alojamento, restauração, que projetos é que tem? Nós gostaríamos de, pronto, como disse, de facto, estamos a fazer algumas obras na casa para que possamos ter alojamento, que
a casa tinha os nossos quartos, portanto agora temos que... eu estava a pensar, eu percebi que quando estávamos a falar do enoturismo, pensei que era uma ótica de, no fundo, fazer provas de vinhos, mas sim, que também, não englobava dormida. Pronto, ok, isso também já está a ser previsto. Portanto, não englobava dormida, estamos agora a tratar disso. A parte da restauração, eu gostaria muito, nós temos 2 ruínas na quinta. Uma delas gostava de fazer também a parte de alojamento, ficará para uma segunda, temos que fazer isto step by step. Claro, tudo na vida é um passo cada vez. Mas gostava muito de fazer, nós noutra ruína que temos ao pé de uma vinha também, gostava muito de fazer tipo uma estalagem, há um tacho por dia, há um prato por dia, gostava de dar essa, esse também sim, são os planos de horizontes. Mas porque no fundo vai complementar e dar mais corpo ao vinho, ou porque é um gosto que não, eu acho que tu estavas a dizer que não adoras não, cozinhar, portanto... Não, nunca seria eu. Já vais. De onde é que vem essa vontade? Não, vem de poder ter uma oferta mais completa ali para a região, mais disso. Outras coisas outros passos que gostaríamos, pronto, claro que, volto a dizer, a exportação é importante, portanto crescemos na exportação. Depois em termos de vinhos, com vindimas, não é, todos os anos, e com 27 castas, há sempre novidades, já tem uma tentação imensa de lançar novas coisas, portanto a minha irmã também está com vontade de derivar aqui um outro vinho mais ao estilo dela. Eu acho que é assim, todos os anos pode acontecer alguma coisa a nível de vinhos, isso é... nós às vezes temos ao contrário, temos que nos travar um bocadinho para que não haja todos os anos uma novidade, mas sim, mas cada vindima traz algo de novo, e portanto nessa parte esperaremos sempre vinhos diferentes ou novidades. Mas imagina, fazendo aqui um paralelismo, nós desenhamos coleções, desenhamos modelos, depois afinamos a produção, depois são aqueles pormenores que fazem toda a diferença no produto final, a largura de uma ilhosa, a cor de uma sola, a pele que estamos a escolher. Nesse processo ou de lançamento de novos vinhos ou de própria produção, quais é que são as fases-chave? O que é mesmo difícil de afinar e que tu sabes que faz diferença no produto final? Dá aquele toque, esse detalhe que faz toda a diferença no fim? O que define o vinho é muito a data da vindima, e depois eu acho que é o lote final, ou seja, portanto é naquela data em que a uva entra e começa o processo de sumo virar vinho, e depois como é que nós o conjugamos, como é que nós o luteamos, como é que nós o encaixamos com outras castas para fazer o produto final. Portanto, mas uma decisão de vinho novo, de lançar um novo vinho, nós temos uma gama que é no fim sempre, não é ao contrário, não é? Nós temos uma gama base, portanto, e ao contrário de ti, que tu lanças coleções novas todos os, não sei, meses não, estações, está cada vez mais diferente também, pronto, já não há primavera, verão e outono e inverno, já é... Não é tanto assim, ou seja, nós temos uma gama base que repetimos, quer dizer, todos os anos, todas as colheitas há, e depois temos uma outra coisa, especificidade que nos apetece lançar, ou há vinhos que uma grande escolha não sai todos os anos, sai de facto quando merece aquele título de grande escolha. Portanto, há uma base e depois há estas variações. Portanto, eu não posso dizer que seja um processo... Mas quando tu dizes, por exemplo, que a Ana gostava de lançar um vinho mais... Portanto, há aqui, lá está. O que é que isso quer dizer? Pronto, então... Já sabes, estás a falar com a sapateira que não percebe nada. Não, mas tem a ver com aquilo que perguntaste há bocadinho, ou seja, os consumidores novos, o que é que querem, pronto. Há aqui uma tendência hoje em dia para vinhos que sejam um bocadinho mais crus, digamos assim. E a Ana acha graça a esse tipo de vinhos, e portanto há aqui uma hipótese dela fazer aqui uma linha ao jeito... debaixo da chancela do nosso projeto, mas um bocadinho mais ao jeito dela, que coincide com uma... Coincide, quer dizer, que há também um interesse do mercado por isso. E isso há espaço para isso, naturalmente. Portanto, aí, claro, é uma nova linha. Mas não acontece uma nova linha todos os... Pronto, claro, mas... acontecem novas referências, isso sim. Novas também não há novas necessidades dos consumidores todos os anos, não é? Sim, não é assim tão... Isto não é assim tão rápido, é uma evolução. Mas sim, há espaço. Contigo, são 27 castas, caramba. É uma colheita nova todos os anos e são 27 castas, portanto isto é muitas vezes temos que nos travar para não ter... é a parte boa. Sim. Não há falta de ideias. Não. Nada. Há bocado disse que era a última pergunta, mas não é. Faltar uma coisa importantíssima. Vocês têm imensos prémios e muitos vinhos premiados. Como é que funciona essa certificação e esse processo de
de premiação de vinhos? Então, há concursos que nós, portanto, levamos os vinhos aos concursos nacionais, regionais, nacionais e internacionais. Depois há revistas. A parte é assim, é muito polémica, ou seja, mesmo nós internamente na Quinta também não é muito claro para nós. Não partilhamos todos a mesma, mas o que é um facto é, queramos, quer não. É objetivo, eles são premiados. Exato, mas achemos ou não que é enviesado, que não é enviesado, que é o que vale o que vale. O que é um facto é que há de facto alguns prémios e algumas pontuações em revistas internacionais que são muito importantes para determinados mercados. Sabe, para o mercado dos Estados Unidos, há 2 revistas que valorizam objetivamente isso. Quer dizer, que fazem, se eu faço lá uma prospeção junto do importador dos Estados Unidos, das primeiras coisas que eu faço é mandar as pontuações que aquele vinho teve junto de 2 revistas em particular que são muito importantes para aquele mercado. E ele valida ou não, quer dizer, tem interesse se querem continuar a conversa comigo ou não, se eu estou ou não estou bem pontuada nessa revista. Portanto, há mercados que pronto, tu corre, é assim. Outros em que claro que ajuda, olha, este vinho foi premiado, teve esta medalha, a pessoa gera um bocadinho interesse, porque há tanto vinho, Madalena, português, tanto vinho, e lá está, quando nós, sobretudo na exportação, competimos com o mercado inteiro, portanto, estes prémios ajudam um bocadinho a highlight, olha, este produtor, então isto tem aqui uma chancela de qualidade que ajuda. Mas, pronto, como eu digo, é levarmos esses vinhos, enviamos para os concursos, depois são sujeitos à apreciação. Como eu digo, nestas revistas são críticos específicos que estão mais detalhados para o mercado nacional, para o mercado português, outros concursos internacionais que têm um painel de provas internacional e, portanto, é sempre bom realmente ver, claro que eles são dentro da categoria dos vinhos portugueses, mas é muito, muito bom aferir o que é que o mercado internacional, como é que ele olha para aquele vinho. E sim, temos tido algumas pontuações, sim, que ajuda. E é gratificante sim, e é um sim, bom retorno do trabalho que é feito, não é? Sim. Nós temos sempre tendência para desvalorizar mas a verdade é que é um reconhecimento e isso é muito positivo. Sim. Quer para a marca, quer para a Quinta do Pinto, quer até do ponto de vista internacional. Dá-nos alento e vontade. Claro que sim, um reconhecimento, claro que sim. Rita, muito obrigada. Adorei esta conversa. Não gostou assim tanto. Estás a ver? Isto assusta, mas depois corre lindamente. Eu também, toda a gente sabe que eu saio da minha zona de conforto. Sim. Depois abstrai-me e adoro estar aqui à conversa, mas estas câmaras intimidam um bocadinho, mas é só isso. Olha, adorei, muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. Aconselho toda a gente a provar este vinho espetacular. Muito bem. E Quinta do Pinto, como é que é o Instagram? Quinta do Pinto Wines, temos uma loja online já, que também exatamente. Fruto da pandemia, que era uma coisa que queria não tínhamos. Queria ter perguntado isso e esqueci-me, mas estás temos, a ver? sim. Portanto, fruto da pandemia, tivemos Vocês que acelerar só trabalhavam B2B e passaram para consumidor também final. Temos isso e fazemos entregas em Lisboa, portanto... Agora é fácil. É fácil. Está à distância de um clique. Exatamente. Obrigada, Rita. Obrigada, muitos parabéns. Obrigada.